Olá a todos e todas. Nós estamos hoje no dia 2/12 de 2020, na aula de Política Social 1. Nós estamos falando da gênese da política social e, neste momento, nós já discutimos sobre a lei dos pobres, as suas características, e hoje tentaremos fazer um salto quali e quantitativo para a lei do pão, ou Spinheimland. E eu fiz uma pergunta disparadora de início, que é a seguinte: como nós podemos categorizar a lei dos pobres? A questão de data, a questão de momento sócio-histórico e a questão da sua eficácia e eficiência. Ok, Yane. Ai, meu Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Então, vou começar, se eu não conseguir, ou se tiver alguma data errada, porque conforme eu li, eu acredito que a lei ela começou no século XIV, né? Ela já vem Uhum. aí trazendo, e o que eu achei mais engraçado, ela foi muito mais para punir, né? Achei, assim, muito mais para punir do que para emancipar, né? Ela era uma forma aí de... e uma coisa que me chamou a atenção no texto, o termo vagabundagem. A pessoa, eu não sei se eu fiz essa leitura, assim, as meninas vão poder me ajudar. Vagabundagem era tido como a pessoa que estava ali querendo, sendo resistência para melhores condições de trabalho, né? É, eu achei muito interessante usar esse termo, porque muitas das vezes aparece no texto vagabundagem para organizar, né, um desajuste que estava tendo, e Uhum. aí a igreja ela não conseguia já lidar com a situação, e eles viram na formação aí de políticas sociais para, eu acho que já é, manter uma certa estrutura, né, para o capitalismo, o que estava aí a Revolução Industrial chegando, né, aí a passagem do feudalismo para o capitalismo. Certo. É isso, né? É isso. Nós sabemos que o que nós temos hoje, claro, ganhou outras conformações, mas os pobres, eles precisam ser moralizados, né? Então, a questão de chamar atenção para a vagabundagem é a questão moral da pobreza, né? É a questão moral do desajustado, né? Desajustado na sociedade. E não se toca nos poderosos, né? Então, se tem alguma coisa desajustada, não é que o sistema tem que se ajustar. Não, eu tenho que punir o desajustado, eu tenho que tirar da sociedade, né? É isso mesmo. Então, nós temos desde o século XIV algumas práticas, né, que nós vamos chamar de, depois, né, no Estado moderno, de política social. Então, agora, quando nós formos tratar assim, pelo menos na parte da Idade Média, nós vamos falar de práticas, né? Uma prática para conformar as pessoas. E aí, depois, no Estado moderno, a gente já vai falar do Estado-nação, né? Ficou pensando aí o que era a extensão geográfica e quem mandaria ali. E aí nós temos as leis, né? E quando nós falamos de punição, né, quando nós falamos de punição na aula passada, nós podemos dar um salto, que era o seguinte, olha, a lei dos pobres tinha castigos corporais, né? Castigos corporais. E as políticas sociais também, de certa maneira, vêm punir os pobres, né?
vem punir a classe trabalhadora que é negado o acesso aos bens sociais, né? Então, sobremaneira, nós temos que as políticas sociais, claro que hoje nós temos uma demanda e tem algumas demandas que estão sendo atendidas, mas nós não podemos esquecer que ainda assim essas demandas atendidas ela deixa de fora uma demanda reprimida muito maior. Tá? Mas alguém tem algum elemento da política dessa lei dos pobres que gostaria de salientar, ou gostaria de dizer, olha, não entendi muito bem como funciona isso, questão das paróquias, lembra? Porque isso é importante lembrar para a aula de hoje. A questão das paróquias. Quem lembra alguma coisa relacionada às paróquias e às leis dos pobres? Olá, boa noite. Boa noite, Eu Manuel. só gostaria de... um ponto muito importante que me chamou a atenção no texto é que era considerado aqueles vagabundos que não queriam trabalhar, né, que trouxe esse termo vagabundagem, só que aí depois, como depois da Revolução Industrial, que surge os maquinários, e a gente tem uma grande escassez de pessoas não se adaptando àqueles maquinários, àquela tecnologia, então não tinha trabalho para aquela população. E então, tipo assim, o que a gente antes tinha, o termo vagabundagem para aquelas pessoas que não queriam trabalhar, e agora nós temos trabalho, não temos pessoas capacitadas e tipo assim, e gerando uma série de desigualdade social. Eu acho que me chamou muita atenção por conta dessa controvérsia, né? De antes da pessoa às vezes não ter o emprego também, mas agora não tem capacitação, e mesmo assim o Estado trabalha a pessoa como incapacitada, que eu falo que é um termo que a gente trabalha até hoje, mas isso me chamou bastante atenção. E principalmente disso, de eu ter que trabalhar, tipo assim, naquela época a pessoa tem que trabalhar naquela terra natal para suprir a necessidade da sua família, mas não ter a capacidade depois de acompanhar a evolução, e o Estado também não dá essa capacidade à pessoa. Então eu falo que isso eu acho que foi um fator muito importante que contribuiu, né? Importante não, né? Mas contribuiu com essa desigualdade, né? De ter uma revolução muito grande, só que não capacitar as pessoas para essa revolução. Acho que um termo, só queria destacar, é um termo que me chamou bastante atenção nesse texto. Brilhante, Emanuel, brilhante. Eu só gostaria que você mudasse o termo para o primeiro termo que você usou, que aí você vai entender por quê durante a aula de hoje. Lembra que você, na primeira vez que você citou a questão do trabalho e dos trabalhadores, você falou assim, olha, não estavam aptas para esse sistema. Não sei se você notou. Aí depois você utilizou o termo incapacitados, né? Mas o termo apto para o sistema é melhor. Por quê? Porque nós precisamos pensar numa mudança de mentalidade, né? Então, olha, as pessoas até conseguiam fazer, porque você ensina um ofício para alguém, mas a mentalidade não estava apta para esse momento. Você consegue me entender, Manuel, quando eu digo isso? Ótimo. E Anne, você tinha levantado a mãozinha, desistiu? Não, não, é que o Emanuel falou uma coisa, né, e que realmente também me chamou a atenção, porque nesse período, né, da Revolução Industrial, é uma coisa meio contraditória, né? Eles precisavam de mão de obra, né? Mas eles daí surge, começa
surgir a questão social, as desigualdades sociais, pelas condições de trabalho em que eles colocavam, né? É uma coisa meio assim, eles precisam, mas eles querem por condições assim absurdas, né? De horas de trabalho, chão de fábrica mesmo, né? Por condições muito precárias. Então é uma coisa meio assim que me vem à cabeça agora o Emanuel falando. Eles precisavam de trabalhadores, no entanto, o que eles ofereciam eram condições muito precárias, né? É, não se pensava ainda nessas políticas ou em direitos ou qualquer direito para o trabalhador, né? Assim, Essa é não, uma, não é uma da entendia. parte mais difícil da análise sócio-histórica, Iane. É a parte mais difícil, porque é o seguinte, olha, você está cometendo um anacronismo, que é quando a gente olha para o passado com Uhum, os olhos do presente. sim. Então, lembra quando o Emmanuel colocou, olha, eram inaptas para o sistema? Uhum, Então, se há o inatismo, não é que é inato, né? Inapto, né? Se tem essa inadaptação, né? Não sei se essas palavras existem. Nós não podemos falar de paradoxo, né? ah, Porque não existe quem precisa e quem não precisa, sabe? Está mudando o uhum, sistema. Não sei se eu estou conseguindo chegar até lá. Porque como eu consigo insistir para um trabalhador trabalhar 18 horas numa fábrica? Como? Se a mentalidade dele não está preparada para isso. Então, não é um paradoxo. Na verdade, a falta de braços ou as mazelas que o capitalismo produziu neste momento, né, tem nada de paradoxal. Tem uma coisa chamada ajuste de sistema. E nesse ajuste de sistema, eu preciso ter um mercado de trabalho, não preciso? sim. Existia mercado de trabalho? O mercado, eu De acho que, trabalho. aham. Existia isso? Eu acho que não. Não. Então, como que a gente pensa num paradoxo onde as pessoas têm emprego, mas não tem pessoas que trabalham? Isso não é possível. Quando a gente fala isso, a gente está pensando que existe um mercado de trabalho, onde tem emprego e pessoas aptas na mentalidade para trabalhar, e não existia isso. É muito difícil de Entendi. fazer, de pensar nisso. Se a gente conseguir avançar, vocês vão conseguir entender a lei dos pobres e a Stinheim-Land, que é a lei do pão, né? Se não existia mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho, onde as pessoas trabalham para acumular e para receber um salário, né? Então, o que que existia? A pergunta é essa que você tem que me fazer. Então, o que que existia? Existiam as pessoas que trabalhavam em forma de reciprocidade. A terra tinha valor? Não. A terra era da coroa. A terra era das paróquias. E aí se plantava, se colhia, se produzia nas oficinas. Até a modernidade, não se pensava em mercado de trabalho. Não teve na história da humanidade alguém que vendesse a força de trabalho. E olha que na Idade Média existia dinheiro. E o mercado era monetário. Como é possível isso? É possível com outra mentalidade, tá? Ó, a questão de você pensar a subsistência, né? Talvez é até mais fácil. Olha, o que é uma economia de subsistência?
Todo mundo trabalha para se reproduzir socialmente. Ah, entendi perfeitamente, né? Então, as coisas não têm preço. Sim, não tem preço. Mas elas têm valor social. Aí sim. Isso Marx, né, que vai trazer, e eu vou trazer também na aula de hoje. Mas, para o início, nós precisamos pensar, nós temos que nos transportar para a Idade Média e no começo da Idade Moderna e falar o seguinte, olha, precisa mudar a mentalidade. E aí, quando vem o protestantismo, vem a organização social, aí o capitalismo tem um terreno fértil. Aí você tem um mercado de trabalho, se tem mercado de trabalho, eu tenho trabalhadores para trabalhar. Então, na verdade, não é um paradoxo, só podia dar nisso mesmo. Só podia dar nisso. As condições materiais do início da Revolução Industrial era isso. Nós não tínhamos nenhum Estado-nação para legislar sobre isso. Nós tínhamos coroa. A coroa pensando em leis punitivas, né? Algumas paróquias arrecadando dinheiro para auxiliar os pobres. Aquele que estava longe da sua paróquia era convidado a voltar. Quando não, era açoitado. A reincidência era punido, né, com decepção de membros, até morte. Então, temos que pensar nesse âmbito e tentar tirar o nosso juízo do capitalismo avançado, né? Nós temos um juízo do capitalismo avançado, né? Que tem o mercado de trabalho e as pessoas adentram o mercado de trabalho ou não. Pergunta: como que se faz para um trabalhador hoje, né? Tem uma vaga para fazer alguma função e o trabalhador não sabe fazer essa função, né? É uma função inédita, tá? O que se faz hoje, pensando na economia do capitalismo avançado? Se ensina o trabalhador a fazer e ele faz. Ah, mas é uma coisa complexa. Isso, pode levar alguns dias, mas ele faz. O que nós estamos falando são anos para organizar esse mercado de trabalho. Hoje, né, nós temos capacitações muito curtas, porque nós temos já um mercado de trabalho e uma quantidade de pessoas desempregadas imensa. Ah, outra pergunta: é possível algum algum taxista da franquia Uber que consiga navegar no aplicativo do Uber, mas não consiga navegar em outros aplicativos? É possível isso? Sim. Por que que é possível? Porque não precisa saber navegar de forma geral para trabalhar? Precisa. Precisa aprender a navegar de forma geral para trabalhar, Iane? Não, 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 no aplicativo do Uber não. Não, assim como a gente. Ótimo. Ou como tá, por exemplo, trabalhamos numa empresa com programa, a gente não precisa mexer em tudo, mas precisa mexer naquele determinado programa. Perfeito. E aí você entendeu então o que que é um mercado de trabalho, né? Uhum. É, Então, se alguém ligar o computador todo dia para você, você não precisa nem saber ligar o computador. E aí, quando chega em casa, quando alguém precisa, olha, você podia ligar o computador para mim? Você trabalha com o computador o dia inteiro? Você, não sei. Mas a ideia de quando a gente está falando sobre revolução industrial é que as pessoas precisavam aprender o ofício nas máquinas, né?
Não era assim. Não era assim porque mulheres e crianças trabalhavam. Crianças, 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 né? Não tinha idade. Se elas tivessem condições de operar a máquina, já podia operar. Então, o termo inapto para o sistema é muito melhor do que não capacitadas para. Então, aí vocês entendem que precisa de uma nova lógica. E nós estamos inseridos nessa lógica, e essa lógica é perversa. É o que eu estou pensando agora. É muito perverso, Iane, é muito perverso. Só que ela é muito recente. É muito recente. Menos, ó, pasme, menos. O José Lucas colocou ó, tempos modernos. É igual Charlie Chaplin na esteira, né? Nós temos menos de 200 anos com esse sistema. Não parece que é natural da gente? Sim. Quantas pessoas, Iane, pediram para alguém fazer o cadastro, né, na Uber para ela? Falou assim, olha, faz o cadastro para mim, tira minha foto junto com o documento do carro. Aí a pessoa fez todo esse passo a passo, porque a pessoa não conseguia entender a lógica, mas estava desempregado, né? O que que ela entendeu? Olha, você precisa clicar aqui, né? E ter um carro de tal ano. E aí operacionaliza isso e fica como Charlie Chaplin, né? Pode parecer, mas isso é normal, a pessoa precisa do emprego, tudo bem. O que eu estou querendo colocar aqui é a questão da mentalidade. A pessoa nem se questiona. Falou assim, ó, é para fazer isso? Sim. Então, se eu fizer isso, eu consigo? Sim. E talvez nem entenda como o dinheiro vai parar na conta dele. Só que alguém falou o seguinte: olha, você vai ver que no final do mês você já pode ir lá que está assim, assim, assado. Aí a pessoa vai e comprova. Essa racionalidade burguesa, né? Não que o trabalhador é burguês, mas é uma racionalidade burguesa que nos colocam num estado de alerta para que onde tiver uma ocupação, eu ocupar. A pandemia vem trazendo isso, né? Quantos de nós estamos sofrendo aí com a pandemia para acessar, não acessar, abre o link, não abre o link. Ah, eu estou aqui no meu celular, né? No celular não tem essa função, mas isso é muito recente, muito recente. A Vitória falou que não está compreendendo o raciocínio. A Vitória, nós estamos partindo da ideia de que para o capitalismo ele se desenvolver, precisou mudar a racionalidade humana, né? O que os seres humanos tinham vivido até então enquanto trabalho já não é suficiente para a sociabilidade capitalista. Eu não sei se você tinha falado isso bem antes, né? Não sei se você conseguiu compreender agora. Agora foi, Aldo, obrigado. Mas eu acho que foi você que protagonizou essa discussão. Quem foi que protagonizou a discussão na aula passada a respeito da reforma protestante? Não, não foi aqui na sala que a gente falou, só pode ser na política social, que nós tínhamos dito sobre. Então, Luísa, você lembra quando nós falamos o seguinte: olha, eu lembro agora, ó, a máquina já existia antes da Revolução Industrial? A máquina já existia antes da Revolução Industrial? Sim, o Bruno sim.
Sim, sim. Então, já existia, não é assim, ó, ah, Aldo, claro que existia, né? Primeiro fez a máquina, depois... Não, não é isso, não. A máquina, ela foi inventada na Holanda. A Revolução Industrial foi na Inglaterra. Então, não pegou, não pegou. A Reforma Protestante aconteceu com Martim Lutero? Não ou não? Isso, obrigado, Vitória. Obrigado, Luiz. Gente, a ideia de reformar, né, o pensamento religioso vem de um professor chamado John Wycliffe. Ele fez isso antes de Martim Lutero e não pegou. Precisava das condições materiais para que isso acontecesse. As pessoas não estavam preparadas para deixar a Igreja Católica. E quem deixou a Igreja Católica? Foram as pessoas que eram muito religiosas ou foram os comerciantes? Sim, Vitória. Porque assim, gente, olha, a reforma protestante podia ser vista assim, ó. Ah, então a Igreja Católica estava fazendo coisa errada. Aí o Martinho Lutero leu a Bíblia, e aí agora as pessoas crentes de verdade fundaram a Igreja Protestante. Mas não foi isso. Isso, Alessandro, foi os comerciantes. Então, ó, se você é comerciante, a Igreja Católica está apropriando do que é seu, está falando que você vai para o inferno, aí surge alguém dizendo ao contrário e colocando você numa situação de poder na sociedade. Tá? Então, tanto na França, com Jean Calvino, tanto na Inglaterra, com Henrique VIII, e quanto na Alemanha, com Martim Lutero. Então, precisava dessas condições. Olha, é importante, pessoal, a mentalidade é o que dá condições para que a sociedade se torne o que se é. Não é o advento da máquina, não é alguém pensando diferente da Igreja Católica. Eu preciso de uma transformação da mentalidade. Para isso acontecer, eu preciso de condições materiais. Vocês acompanharam esse raciocínio? Quer que explique de novo? Porque sem isso, vocês só repetem. Olha, a lei dos povos foi isso, a lei do pão foi isso. Explico sim, Luísa. Olha, a sociedade, ela só se atualiza com uma mudança de mentalidade, né? Por que que não existia Uber antes deste momento que nós estamos hoje? Por quê? Porque as condições materiais eram outras. A questão do pleno emprego já aconteceu na história da humanidade. E de uns tempos, de uns anos para cá, incutiu-se na cabeça do trabalhador que ele poderia ser patrão de si mesmo. E quando muda essa mentalidade, ele pode sair do ramo da produção e ir para o ramo do investimento. Então, olha, a mudança de mentalidade, ela é um campo fértil para flexibilizar as leis de trabalho, é um campo fértil para que um trabalhador se considere empreendedor, patrão de si mesmo sem fazer as contas no final do mês. Então, na passagem do feudalismo para o capitalismo, tem uma mudança brusca na mentalidade. A mentalidade que foi moldada para a partilha, para a permuta de bens, agora ela é para o acúmulo.
E como você vai acumular? Colocando preço no seu trabalho, colocando preço na mercadoria, porque a mercadoria sempre existiu, mas o preço não. Tinha dinheiro antes do capitalismo? Sim, mas o dinheiro tinha outra função. Luísa, você entendeu a questão da mudança de mentalidade? Porque se não muda a mentalidade, nós não conseguimos atualizar o sistema. Precisou mudar a mentalidade de trabalho para a Revolução Industrial acontecer. Precisou mudar a mentalidade religiosa para a Reforma Protestante acontecer. Sim. Como se relaciona a lei dos pobres? A lei dos pobres, ela tinha uma função moral, né? Olha, estava tudo organizado nas paróquias e de repente tem um vagabundo ali, uma pessoa que está ociosa. Então nós precisamos moralizar essa pessoa e também impedir que as pessoas da paróquia fiquem transitando de uma paróquia a outra, né, para que o trabalho não seja escasso, nem um lugar e nem no outro. Então, era uma organização social para punir e moralizar a questão do trabalho. E isso vai ser aproveitado na transição do feudalismo para o capitalismo. Porque era o que tinha como exemplo. Como que se pensa os pobres? Como problema. Né? E aí, por falta de uma solução melhor, Luísa, a lei dos pobres, ela adentra a modernidade, porque nós vamos ver a mais famosa as leis elisabetanas, que é da Rainha Elizabeth, né? Filha de Henrique VIII, na Inglaterra. E já no século XVII. Você viu que salto que deu, ó? Do século XIV para o século XVII, 300 anos. 300 anos e ainda nós temos a lei dos pobres, né? De forma punitiva, né? Mas não o sistema olhando para si. Posso fazer uma pergunta para você, Luísa? Pode. Ó, hoje, vamos tentar fazer um salto, né? Quando você pensa numa política social. Uma política social é o olhar do sistema para o sistema, no sentido, vamos pensar nas cotas raciais. Quando uma política social de cotas é olhar para o sistema e reconhecer que ele está errado, ou ele olha para a demanda e tenta solucionar a demanda pontualmente? Eu acho que é pro Estado mesmo, né? E não para solucionar aquele problema. O Estado, ele olha para si e vê que ele está errado, Luísa? Não, ele não vê que ele tá errado, mas ele também não tá fazendo para beneficiar a classe trabalhadora. Ótimo, não, isso. Então, entendi o que você disse. Então, eu não posso dizer que é uma medida pontual? Sim. Sim, para o sol capeleiro. Então, pense na lei dos pobres, desde o século XIV. A igreja, nas suas paróquias, ela está pensando que, enquanto gestora daquela paróquia, ela está pensando em modificar suas práticas para incluir o vagabundo? Não, ela só quer que eles continuem produzindo. Isso. Ao olhar da igreja, quem está errado? É o sistema que ela está gerindo ou o vagabundo? O vagabundo. Por isso que ele tem até punição corporal, não é? Sim. Então, quando o sistema capitalista ele olha para alguma demanda da sociedade, ele não faz uma autocrítica, né? Uhum.
E aí ele vai fazer pontualmente, porque se ele não fizer pontualmente, esse ponto ele ramifica e destrói o sistema. Uhum. Não te chamou a atenção o fato olha, você pune na lei dos pobres e o reincidente começa a ser mutilado, começa a chegar até a morte para ir em praça pública para servir de exemplo, né? Sim. E aí, para evitar mesmo, falou assim, olha, gente, nós precisamos ser duros, moralizar. Então, a política, ela tem é social, né? Tem o caráter de moralizar. De moralizar. Mas isso é do começo ao final? Porque no texto a gente viu todas as transições, né? Que aí tem uma hora que a outra lei de... Como que chama? A do pão? Não, aquele nome mais complicado, deixa eu ver. Spinheim Spinheim. Que é aí a as do pão. pobres param de usar as leis dos pobres, aí colocam a Spinheim, depois para a Spinheim, volta às leis dos pobres. Então, do começo ao final, as leis dos pobres, elas são punitivas e moralistas ou só no começo delas? Você pode me responder isso, Luísa. Quê? Você pode me responder isso. Porque a discussão que você vem... Eu acho que sim, mas punitivas também? Então, pela discussão que você já vem desenvolvendo nas outras aulas, você consegue me responder isso. Vamos agora abrir um parêntese e vamos pensar hoje. As políticas sociais, elas, de certa maneira, por ser seletivas e pontuais, ela não pune também os pobres? Sim, Sim. Então, de forma geral, guardadas as devidas proporções, essas políticas herdam, né, da lei dos pobres a punição. Entendi. A punição. Eu estava falando especificamente da lei dos pobres, mas aí nas políticas sociais ele sofre as consequências, né? Porque assim, olha, você já tinha respondido antes. Uhum. Lembra quando você falou o seguinte, olha, a política não olha para si, no sentido de quem tá elaborando, né? Nem a paróquia, no primeiro momento, e nem o Estado, ele não olha para si, né? Sim. Se ele não olha para si, o outro que está errado. Porque há um mal-estar social ali, não é? Sim, agora Seja na falta do pão, lá na lei do pão, que é a Spinheim, ou seja, na vagabundagem. Quando o sistema não olha para si, é porque a culpa é do outro. Uhum. Tá bom. As políticas até hoje são isso. Isso, Vitória. E nós precisamos pensar que hoje está tão incutido em nós que nós não conseguimos enxergar isso. Né? Nós não conseguimos enxergar. Então, quando nós temos uma política que beneficia a classe trabalhadora pela luta, a gente vê como, mesmo sendo do Estado, como a benesse, né, do Estado, que nós temos um sistema invejado chamado Sistema Único de Saúde, que é invejado mesmo, mas não foi esse mesmo sistema que criou a necessidade do Sistema Único de Saúde para os trabalhadores? Não foi o próprio sistema, senão ele entrava em colapso. Acho que a Isabel quer falar, né, Isabel? É a Isabel? É a Isabel. Sim, eu queria dizer que, pelo que eu entendi, então, do início da Lei dos Pobres, é que, tipo assim, a gente tem que entender o trabalho de uma outra forma, como ele, assim, ele não era como ele é hoje, né? Então, assim, perfeito. A gente tinha um trabalho, assim, de subsistência, né, como você citou,
E a gente não tinha esse caráter de trabalho, de exploração, né? Que era o que estava caminhando ali para acontecer naquele momento. A gente precisava do Estado e da igreja colocar esse caráter mais... aí eu vou recorrer àquela palavra que eu usei na semana passada, o trabalho mais institucionalizado, né? Ele no sentido de que, olha, galera, o trabalho, ele funciona, com o trabalho vocês vão ter dinheiro, com o trabalho, já que vocês estão passando fome, nesse sistema que a gente tem agora, a gente vai criar subsídios, né, a gente vai dar pão, a gente vai dar dinheiro para vocês, para que, olha, o trabalho é legal, entendeu? Só que o trabalho, ele não era suficiente ali para poder suprir aquela demanda das pessoas daquela época. E conforme foi ocorrendo, né, criando novas leis, essas novas leis, elas foram sendo criadas no sentido de que aquele sistema, ele era insustentável para a população naquele momento, porque você começa com a lei dos pobres, que ela pune quem não trabalha, e aí ela prevê um abono salarial para quem estiver trabalhando, mas quem não estiver trabalhando, ela pune. Por que pune, né? Porque precisa de provar, porque se todo mundo trabalhar, todo mundo vai ter um salário, né? Isso teoricamente. Então, se todo mundo tem um salário, na cabeça de todo mundo vai criar uma ideia de que o trabalho é bom. E isso vai favorecer aquele sistema da época que queria implementar o trabalho. Aí, como uma palavra que eu posso usar para colocar, tipo, não dentro do sistema, mas na cabeça das pessoas, né? Eles queriam colocar isso, um trabalho na mentalidade das pessoas, né? Porque até então, naquela época, a gente não tinha o trabalho como a gente tem hoje, que através do trabalho eu vou conseguir comprar um pão, através do trabalho eu vou conseguir comprar uma terra, através do trabalho eu vou conseguir comprar uma roupa. Não, a gente tinha troca, a gente tinha um outro sistema, né? Até tinha, mas não tinha, assim, essa mentalidade nas pessoas de que se eu trabalhasse, eu ia ter dinheiro e aí eu ia conseguir comprar alguma coisa. E aí essa lei começa a falir, e aí começam a criar novas leis punitivas para que as pessoas pudessem ir trabalhar e aí elas pudessem começar a ter mais acesso a esses subsídios para que criasse essa mentalidade de que o trabalho realmente resolveria, né, as coisas ali. Isso não era voltado para o acúmulo, era voltado para a sobrevivência. Então eu entendi que no início era isso, no sentido, aí foi criando diversas leis. E aí, a questão da proteção social, né, ela era muito... Dá para fazer um link com a proteção social de hoje, porque hoje em dia, a gente tem casas de repouso, a gente tem casas de recuperação. Então, por quê? Porque a gente pega o que, teoricamente, né, entre aspas, não está dando certo dentro da nossa sociedade, e a gente exclui para que não seja visto, para que, olha, o nosso sistema ele é maravilhoso e perfeito, ande pela nossa cidade, veja como tudo dá certo, olha como a nossa industrialização é maravilhosa, né? Só que a gente tem toda uma população que está em carência, que ela é afastada, né, desse nicho de beleza que a cidade, que o sistema mostra, né? Então eu entendi que as políticas de proteção social, elas começam muito nesse sentido, tirar crianças que conseguiam trabalhar, mas que não tinham acesso ao trabalho e colocar em abrigos. Então, por quê? Para que não vissem que ali não tinha emprego, né, naquela determinada região. Aí, então, tá bom, aqui, se eu não tenho emprego aqui na minha região, eu vou migrar para outra região, né, para que eu possa conseguir um trabalho e um subsídio melhor, porque a paróquia de lá, ela dá um pão melhor do que a minha paróquia. E aí eles criam aquela lei de residência, né, que você não pode sair do seu
ali do lugar onde você é de origem, em busca de um emprego novo, em busca de uma proteção social que te acolha um pouco melhor. E aí foi nesse sentido que eu entendi, sabe? As leis dos pobres, né, e todas essas leis iniciais, antes de chegar ao boom da Revolução Industrial e da institucionalização mesmo do sistema capitalista, elas eram muito nesse sentido de criar essa mentalidade de trabalho dentro das pessoas, né? De criar o trabalho, olha, o trabalho ele é legal, o trabalho ele vai dar para vocês o que ele quer, e é por meio do trabalho que vocês vão conseguir as coisas, só que na prática isso não dava certo. E aí, por isso o caráter punitivo das leis, né? Por isso que elas começaram a ficar cada vez mais insustentáveis. Acho que foi isso que eu entendi nessa transição, assim, desse início, porque eu não estava entendendo nada na semana passada, assim, de como funcionava a lei dos pobres e por que precisava de punir as pessoas ali para trabalhar, né? E aí, pelo menos, foi isso que me ficou, não sei se tá ok. Eu fiquei aqui, né, com os livros, né, preparando 40 slides e você estragou a minha aula, né? Acabou a aula, gente. É isso. É isso, Vitória. Desculpa, Isabel. Isabel, faltou você ter uma ironia, né? Assim, a sua sapiência me comove, porque você, além de falar dessa insistência para a institucionalização, ó, a insistência, e aí você falou assim, olha, demorou 4 séculos, desde a lei dos pobres até Spinheim para mudar a mentalidade do trabalhador. E hoje nós temos uma mentalidade conformada, não é, Isabel? Não dá vontade de, quando nós falamos com um trabalhador, de perguntar, e você realmente acredita nisso? Sabe? Quando a paróquia dizia, falou o seguinte, olha, tem que ser assim, tem que ser assim. E aí, aos poucos, isso foi incutindo na cabeça das pessoas, ao ponto delas estar prontas para a Revolução Industrial. E aí você perguntaria para o trabalhador da Revolução Industrial, trabalhando 18 horas diárias, realmente você acredita que é com o seu trabalho que você vai conseguir? Ninguém que você conhece dos trabalhadores estão conseguindo, você acha que você vai conseguir, mas já foi incutido, né, na cabeça. Né? E aí você perpassa, né, esse movimento de mentalidade, ó, você perpassa, porque é interessantíssimo, ó, é insistência, primeiro é castigo corporal, depois é carência de alimentos, carência das necessidades básicas, até que as pessoas adequam ao sistema. Mas adequam de uma tal forma que realmente eles acreditam numa sociedade de méritos, onde se você fizer, se você se capacitar, você consegue. Né? E isso casa muito com claro, aí você está com uma mentalidade pronta, né? Você está com uma mentalidade pronta. Imagina é que não tem pessoas que vivem 400 anos, né? Mas imagina a história da Idade Medieval, onde a terra não tinha preço. E aí, de repente, agora, na Idade Moderna, você compra um pedaço de terra. Sabe? Um servo medieval perguntaria para um fazendeiro que não planta, sabe? Que só tem a terra, fala assim, por que você pagou por isso? Se você não planta? Sabe? É inconcebível. E aí Isabel vem trazendo essa mudança de mentalidade. A ideia de se conseguir suas conquistas pelo trabalho vem vem de mais do que a punição. Isso mesmo. O Bruno, e pense nos novos empreendedores. Pense nos novos empreendedores, né?
na questão da uberização da vida, a pessoa assim, agora eu posso trabalhar a hora que eu quero, né? E aí eu perguntaria para o Bruno, você quando olha, não estou falando da pessoa, tá? Eu estou falando do sistema de trabalho. Quando você olha para a pessoa e você diz, olha, você não pode trabalhar a hora que você quiser, você está trabalhando de noite, e mesmo assim a pessoa ela está tão incutido na mentalidade que a pessoa, mas se eu não quiser ir, eu não vou. Aí o Bruno pergunta de novo, então, não vá trabalhar hoje, então. Aí você diz, não, se eu não for hoje, eu não pago a prestação do carro, eu não trago alimento para casa. Aí o Bruno, mais uma vez, conversa e diz, tá vendo que você não tem a liberdade? Porque a liberdade se dá antes do capitalismo, né? Você não precisa vender sua força. Você permuta ao que você produz. Pois não, Vitória? Eu acho só que a Joelma tá com a mão levantada também, e ela deu vontade de mim. Joelma, tá? Aí depois eu falo. Desculpa. Joelma, é que não apareceu aqui para mim. Deixa eu ir para as pessoas. Edovaldo, desculpa. Eu apertei sem querer, que eu estava na rua, eu tô no telefone assistindo a aula. Sem problema, tá? Aí eu estava com a mão levantada mesmo, ela tem razão, desculpa. Tá, não precisa desculpar, isso acontece. Então eu falo. Eu ia falar assim, só completando esse raciocínio que a gente vem caminhando, né? Mas começar com um comentário que eu acho que se faz muito relevante quando a gente volta ali, quando a Yane traz a reflexão, né, desse olhar que é contraditório e tal, e aí a gente rebate isso falando, olha, a gente não pode olhar com os olhos do presente para o passado. Mas aí a gente precisa olhar para o passado para reconhecer o presente, né? Isso e aí, sim. Exatamente. E aí, assim, quando a gente vai fazendo esse percurso, que a Bebel trouxe muito bem, da insistência, de várias formas de colocar isso na prática, de transformar essa mentalidade numa mentalidade tão instaurada e tão instalada ali, e tão naturalizada, romantizada até, né, pela sociedade. Romantizada, ótimo. Exatamente. A gente tem hoje essas questões todas que você acabou de comentar, né? E muito de hoje é essa mentalidade conformada, que anseia uma revolução, é uma mentalidade revoltada, falando, não, eu tô fazendo o meu corre, eu tô sendo meu próprio chefe, isso é muito importante para mim, mas é algo que está dado, inclusive, pelo próprio sistema, né? E aí a gente não, né? Mas enfim, de forma geral, a gente, quanto sociedade, está tão conformado que essas coisas, a gente está fazendo isso por nós e não para o sistema, é uma falsa liberdade, né? Essa ilusão de que você é livre para tomar as suas próprias decisões, para seguir seus próprios caminhos, mas que isso não dialoga, né? Pelo menos é o que se compreende, que não dialoga com toda uma construção sócio-histórica e política aí que está inserida nas nossas condições reais e atuais de vida, né? E aí não partir do princípio de algo dado por agora, mas algo que se constrói aí há quanto tempo, né? E aí, quando a gente para fazer essas reflexões de olhar para a lei dos pobres, para a lei do pão, e aí que naquele momento não estava nas mesmas condições de trabalho que estão dadas hoje, mas em contrapartida hoje, a gente ainda tem, por exemplo, políticas sociais que tiveram mudanças, mas que não se mudam por completo nas relações de lidar com essas situações das expressões das questões sociais, é um contexto que tem tantos pontos a serem discutidos, a serem aprofundados, a serem repensados até a forma que a construção social se deu a partir disso, né? Então, queria contribuir um pouquinho com essa reflexão também, dessa mentalidade conformada, né, que anseia uma revolução, mas partindo de algo que já está posto pelo próprio sistema, ainda que não reconhecido como tal. Enfim. E, Vitória, se você me permite, eu sou o louco dos conceitos, né? Yane me conhece, eu sou o louco dos conceitos. Então, quando você fala conformada, é muito preciso, sabe? É de uma precisão cirúrgica, porque o que é conformar? É colocar numa forma, não é? Uhum. Se você colocou, você demorou, deixa eu só deixar muda aqui você colocou numa forma. Desde o século XIV ao século XVIII, você vem colocando o trabalhador numa forma, né?
E nós temos, depois de lá até agora, 200 anos, né? Então, ele realmente está numa forma, está conformado. Olha, vocês acompanharam o raciocínio, né? Que aí vem numa crescente, né? Nós precisamos mudar a mentalidade. Aí o sistema conseguiu mudar a mentalidade do trabalhador, e agora não é só falar para ele, assim, olha, você é a classe trabalhadora, vamos lutar. Não é só isso, gente. É um movimento insistente também, porque se foi construído, pode ser destruído. Então, esse é o movimento da consciência, né? E a palavra é conformar, é colocar numa forma, tá numa forma, a ponto de acontecer irracionalismo. A pessoa tem um pequeno negócio de alimentação, não tem alimentação para a sua própria casa, mas tem para a venda. É de um irracionalismo muito grande. Né? Pois não, Isabel? Eu ia falar que tem uma política, né, que ela foi instituída na Grécia Antiga, que eu uso muito quando eu preciso de entender como que funciona esse sistema, né, eu acho que dá pra gente usar em tudo, que era a lei do pão e circo, né, que você garante uma... Não é ilusão a palavra que eu queria usar, mas... Ai, eu sou muito ruim de sinônimos. Mas você garante, assim, uma venda nos olhos da sociedade, né? Uma ilusão de que tá tudo ok, porque você dá o pão ali, a comida, você dá o mínimo, né? Às vezes nem é o mínimo, às vezes é menos do que o mínimo, porque a gente tinha a lei do pão, né? Que você dava... se o pão valia, tipo, R$1, você dava R$3, né? Você tinha que dar 2 vezes mais do que o valor do pão. Mas alguém vive só de pão? Sabe? A pessoa, ela não precisa de comprar outras coisas. Como que... Sei lá, eu tenho 3 pessoas dentro da minha casa. Que tamanho que era esse pão, sabe? Como que... Eu moro com 7 pessoas. E aí... Sabe, tem toda uma problemática em cima disso. Mas essa problemática ela só vai vir se você não tiver conformada, né? Sim, mas eu digo assim, no sentido de que não tinha a mentalidade do Estado, sabe? De quem dá. Ao invés de dar realmente o que o trabalhador precisava, ele dava o mínimo, que é o que fala a lei, né, do pão e circo. E aí você mascara, isso, a palavra que eu queria usar era isso. É muito o que acontece hoje em dia, né? Você tem todo um jogo político que mascara o que realmente está acontecendo, então se você não estiver muito atento à sociedade atual, você não consegue captar o que realmente está acontecendo, e aí você tem políticas públicas como Bolsa Família, que são o pão. E aí você tem, tipo, o auxílio emergencial, que é o pão. E aí você tem o pão e circo completo ali, você mascara como que tá acontecendo aquela sociedade, os problemas que tá acontecendo ali. Então, enquanto você tá dando algo visual ali para a sociedade, é legal, tá indo bem, sabe? E eu acho que foi isso que eu usei para entender um pouco também como que funcionava, né, naquela época, o que eles queriam fazer, né, qual que era a mentalidade do Estado, porque a mentalidade do trabalhador, né, a gente consegue até entender um pouco, mas a mentalidade do Estado, né, ali da monarquia e de tudo que estava acontecendo ali é mais difícil de entender, né. Era só isso, obrigada. Ótimo. Até porque é muito difícil de entender, porque nós não partilhamos desse raciocínio, né? Então, nós sempre temos a mentalidade do trabalhador. E nós queremos acreditar de forma esperançosa, coisa que a base material não nos dá. É essa esperança, né? Então, eu não sei se vocês já estão vendo meus slides aí, os anteriores foi que a gente já tinha visto, tá? Ó, a gênese da política social, a definição do que é, né? Como se destitui na política social no Brasil, mas isso nós já conversamos. Leis punitivas, que é a lei dos pobres, tá? As leis elisabetanas, para mostrar a duração da lei dos pobres, né?
Então, agora nós temos, hoje eu queria comentar um pouco com vocês, aí depois, na próxima aula, eu vou adentrar um pouco mais, né? Porque, para mim, o movimento é mais importante do que o conceito. Porque o conceito, se vocês lerem agora a Lei dos Povos, a partir da discussão sobre mentalidade e sobre essa insistência em conformar o que seria, o que viria a ser a classe trabalhadora, quando vão para o texto agora fica mais denso o texto, sabe? Ele ganha mais voracidade. Então, uma nova perspectiva, que é a lei do pão, né, do século XVIII. Então, nós temos aí, há 400 anos. Ela estabelecia esse abono, né, não sei se vocês acompanharam as falas, essa lei do pão, agora não era para os vagabundos, era para aquele que trabalha e não é suficiente. Tá? Então, agora está olhando para o trabalhador, né? Espero que vocês façam a anotação de vocês, enquanto a lei dos pobres olhava para o vagabundo, agora a Spin-Heinlein é para o trabalho, para o trabalhador. Né? Vamos proteger o trabalhador. Né? Se depois nós queremos fazer a ponte, podemos fazer a ponte, ver para onde a gente olhar hoje nas políticas sociais, para onde o Estado está destinando. É para o trabalhador, é para o vagabundo, depois a gente vai pensar nisso, tá? E detalhe, pessoal, detalhe, que poucas pessoas se dão conta. A Spin-Heinlein não protege o mercado. Ela está tentando barrar o capitalismo. Espero que vocês consigam com essa aula. Se não conseguir, eu gostaria que em algum momento vocês adentrassem o texto, né? E tentassem entender, olha, tanto a lei dos pobres, quanto a lei do pão, ela quer barrar a todo custo o capitalismo. O capitalismo está dando uma nova dinâmica para a sociedade que o conservadorismo não quer. Alguém suspeita por quê? Não precisa responder agora, por favor. Deixa eu passar aqui, porque eu quero olhar para o avatar de vocês quando estiver respondendo. A pergunta é: por que a classe privilegiada da época, né, não quer que o sistema capitalista prospere? Essa é a pergunta. E aí depois nós falamos um pouco sobre o capitalismo mundial e o periférico. Nós temos uma mudança aí nas políticas, tá? Aqui também não. Aqui. A Spin-Heinlein, que eu queria trazer de novidade para vocês hoje. E se eu conseguir introduzir isso para que na próxima aula a gente se detenha nisso um pouco mais, eu vou ficar muito contente. A sociedade do século XVIII, gente, batendo a porta, né? Nós estamos no início do XXI, então faz 200 anos. A sociedade estava resistindo, né, a qualquer tentativa, isso inconscientemente, né? Mas hoje nós fazendo a leitura, como acho que a Vitória disse, né? Nós não podemos olhar para o passado com os olhos do presente, mas o contrário nós temos que fazer. Olhar com os olhos do passado para o futuro. Aí a gente consegue entender os mecanismos do futuro, que é o que nós estamos vivendo hoje, tá? A Spin-Heinlein, ela está querendo barrar, né, a tentativa de uma economia de mercado. Está querendo segurar o capitalismo, tá? Não era concebível uma economia de mercado. Quem vai tratar disso é um sociólogo chamado Karl Polanyi.
Então, essa economia de mercado, ela trazia um caos para a sociedade, né? Então, a Spinheim vem barrar isso. Mesmo durante o período mais ativo da Revolução Industrial, olha aí na passagem do 18 para o 19, né? Impediu-se a criação de uma economia de mercado na Inglaterra através da lei do pão, tá? O mercado ele era muito voraz, como eu acho que a Yane trouxe, né? Olha, as pessoas trabalhavam horas e horas e horas e horas e horas, né? Na Revolução Industrial, as crianças trabalhando, né? E aí eu disse o seguinte, olha, tem um quê da mentalidade. E a lei do pão complementava o salário e impedia a voracidade do mercado. Então vamos entender aí o que é economia de mercado, né? Esse autor, Karl Polanyi, afirma que essa economia moderna, chamada economia de mercado, e o Estado-nação, eles nasceram juntos, tá? E deve ser entendido como elemento, e não pode ser entendido como elemento separado, mas como uma invenção humana, porque não existia antes, uma invenção humana única, né? E aí a gente chama sociedade de mercado, que é a economia mais o Estado. Aqui que nós vamos ter realmente as políticas sociais como nós conhecemos hoje. Porque o Estado ele é chamado a legislar a favor do mercado. Vocês estão conseguindo acompanhar, ó, que eu olho para o vagabundo, eu olho para o trabalhador, mas agora as políticas sociais, elas tendem a proteger o mercado de trabalho, né? Essa economia de mercado, não o mercado de trabalho, a economia de mercado. Então, a característica distinta, distintiva, né, que dá a mudança da sociedade de mercado, é a mentalidade econômica que foi alterada. E isso vocês trouxeram, eu fiquei muito contente, ó. Antes da grande transformação da mentalidade, as pessoas baseavam as suas economias na reciprocidade e distribuição. E não eram racionais maximizadoras de utilidade. Dúvidas sobre isso, porque sem isso a gente não consegue ir para frente. Eu vou parar aqui a apresentação. Temos que entender por que a lei dos pobres e a lei dos pães não estava a favor do sistema. Ela queria conservar o status quo anterior. Temos que entender isso, senão não conseguimos ir para frente. Porque poucas pessoas fazem essa discussão, né? Porque a gente fala de gênese das políticas sociais, dá a impressão de que é uma crescente, né? Lei dos pobres, Pinheim, Estado moderno, é o que tem hoje. Não. A pergunta é, por que a lei dos pobres e a lei do pão quer barrar o sistema capitalista e não o contrário? Isso é a pergunta do milhão da aula de hoje. Por causa da igreja. E a Rainha Elizabeth? A Rainha Elizabeth não estava nem aí para a igreja? Foi nesse sentido que você pensou, Isabel? É isso. Você consegue melhorar, Vitória?
quem que assume o poder? Quem que assume o poder? Junta o que a Isabel está dizendo com o que a Vitória está dizendo. Quem que assume o poder com o capitalismo? A igreja, não? Com o capitalismo? Eu te tiro da sala, Vitória. Tô Isso. reflexiva. A burguesia. Aí a Luísa coloca aqui, ó, o Aham. liberalismo burguês, né? Não, é porque eu fui na igreja por causa do raciocínio do que eu tinha colocado, na verdade, de preservar, né? Porque naquele momento, pelo que eu tô compreendendo, naquele momento a gente tinha a igreja ali, né, junto com uma classe, era a classe dominante, que instaurava a ordem vigente acima do controle dessa sociedade para se manter no statu quo. E Isso, aí o está. raciocínio que. Isso. Aí E é nesse aí, sentido que eu fiquei pensando, no conservadorismo desse sentido, de manter esse sistema, porque esse sistema estava funcionando para o modelo que estava posto. isso mesmo. E a igreja e as dinastias, né? Por isso que quando a Isabel fala assim, ó, a igreja, eu falo assim, mas e a rainha Elizabeth, que é mais famosa, né, da lei dos pobres? Porque as dinastias também não queriam perder o poder. Agora surge um momento da história em que as organizações, as relações sociais estão impondo um ritmo e ameaçando o que está posto. Então, vocês conseguiram entender que essas leis não querem a evolução do sistema capitalista? Sim, eu entendo que ele queria manter aquele tipo de relação que eles tinham, né? Sim. Naquela época, e não quem tinha o poder não queria correr o risco de poder perder essa autoridade, né? Uhum. E aí, Iane, nós só sabemos disso porque nós conhecemos o final da história, né? Isso. Porque eles também não conseguiam entender isso. Por isso que o autor Carpolani, no texto, ele vai dizer o seguinte, ó, era um desejo inconsciente, porque algo estava errado ali, né? Culpava-se os pobres, depois culpa o trabalhador e depois entende que a economia de mercado não pode existir, né? E aí, quando isso foge da mão, que vai acontecer a Revolução Francesa, que a burguesia assume, né? Aí nós já temos o Estado burguês. Aí uma consciência burguesa está instalada. Sim, o senhor colocou que eu não posso, eu não sei se eu entendi bem na aula que eu não posso ter uma opinião sobre o Estado, porque eu lendo o texto, eu percebi assim, eu tive a impressão que o Estado ele era o vilão, porque ele queria ali manter o poder, né? Era um Estado mediador. Ele queria ali manter o poder dele e dar um certo tipo de ordem ali às outras pessoas, aos trabalhadores. Aí o senhor falou que a gente não poderia ter essa opinião do Estado. Eu não lembro qual foi a discussão, mas é o seguinte, o que eu sempre tomo cuidado, Yane, é para a gente não emitir juízo de valor, né? Porque quando Uhum. a gente emite juízo de valor, a gente define da onde nós estamos falando, né? Ah, entendi. Claro que eu É isso. entendo quando você diz assim, olha, o Estado, ele é conservador. Então, para isso, ele pune a classe trabalhadora. Mas você está descrevendo, não está dizendo o seguinte, olha, o Estado é bom ou ruim, né? Porque quando você fala o seguinte, ó, eu estou pensando por alto a nossa discussão, que eu não lembro qual que foi. Quando eu digo o seguinte, o Estado é bom, eu vou ter que fazer mais uma pergunta. Para quem? O Estado é mau. Para quem? O Estado é bom
e o Estado é mau. E eu vou dizer quando. Porque nós não temos o Estado ad eterno, né? O nosso Estado moderno, ele é recente. E quando não tinha o Estado? Ah, tinha a igreja. A igreja é boa ou má? Depende para quem. Talvez foi nesse sentido, porque, claro, que quando você se posiciona, você mostra emancipação. Quando você se posiciona. Uhum. Né? E eu sei do que você está dizendo. Mas quando você coloca juízo de valor, eu preciso te perguntar para quem, né? E quando. Entendi. Tá? Certo, obrigada. Por nada. Então, eu me dou por satisfeito por hoje, né? Se vocês conseguiram esse percurso, né? De não só decorar a lei dos pobres, mas fazer esse movimento, né? Esse movimento de construir em vocês uma narrativa de mentalidade. Porque se você consegue fazer isso, você é um profissional que consegue intervir na realidade. Onde já se viu você pensar em algo do século XIV e conseguir fazer uma ponte para 2020? Isso só é possível se você usa a sua capacidade racional. Quando você não faz isso, quando você não faz essa construção de narrativa, você estuda o século XIV, depois o século XVIII, depois o século XX, e aí se alguém pergunta para você, olha, e esse fenômeno da questão da uberização? E você vai dizer, olha, eu não cheguei nessa lição ainda. Diferente quando você usa a sua capacidade de raciocínio, você diz o seguinte, olha, me explica, como é o mecanismo? Aí a pessoa descreve o mecanismo, você olha, a pessoa trabalha de noite e não sobra dinheiro para ela. E aí você diz, olha, então ela precisou ser moldada nessa mentalidade empreendedora. Provavelmente ela acredita que algum dia ela vai ganhar. Tá vendo que quando você constrói o conhecimento, é diferente de um depósito de conhecimento. É o que Paulo Freire dizia, a educação bancária é aquela que, olha, isso está na página 2, no parágrafo 3. O que vocês deram demonstração aqui hoje? De pensar o seguinte, olha, eu fiz a evolução da lei dos pobres, vi lá, mas eu também comecei a pensar nisso, naquilo outro. E aí eu não sei quem pôs aqui no chat, falou assim, olha, eu não estou entendendo a questão da mentalidade. E aí a gente volta e diz, não, agora sim. Então, pessoal, da minha parte, eu me dou por satisfeito. Nós voltamos na próxima, né, pensando agora mais profundamente a Spin Reinland, né, eu quero trazer a ideia do Karl Polanyi, né, que eu acho que vai ser bastante proveitoso para nós. Alguma dúvida? Vitória não tem. Tranquilo. Ok. Olha, pessoal, se não tem dúvida, né, se a gente pode parar por aqui, agradeço a noite, né, de vocês, desejo que vocês todos se cuidem, né, porque a pandemia está aí ainda, e agradeço muito, né, a participação de vocês e a forma que vocês se colocam, né, com muita generosidade e sempre com exercício de estar junto com o coletivo, né. Eu agradeço muito, né? Boa noite para todos vocês, desejo saúde
e a gente se vê, tá bom? Boa noite, Bruno. Obrigado pelas Boa participações. noite, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Agradeço muito mesmo. Solange, Wilson, boa noite, Luísa. Bruna. Ok.